Graça e paz, família, espero que estejam todos bem na graça do Senhor. Eu sou a irmã Wesa Solange, se esta for a tua primeira vez aqui, seja super bem-vindo à nossa família cristã. Eu quero falar muito rapidinho sobre a parte prática, porque eu adoro tirar as coisas que parecem ser difíceis da palavra de Deus e poder explicar de uma maneira prática e simples de como é que elas podem ou devem ser aplicadas. Amém? Então vamos falar sobre Efésios 6:12, onde somos avisados que a nossa luta não é contra sangue e carne. Em outras palavras, a nossa luta não é contra seres humanos. Para poderes entender o que eu quero dizer, tens que entender primeiro a seguinte coisa. Na Bíblia Sagrada está escrito que Deus te conhecia, me conhecia, nos conhecia, antes de sequer de nós sermos carne no ventre da nossa mãe. Mas então como é que é possível? Porque muitos acreditam que a vida começa aqui, no ventre. Não. A vida física começa no ventre. A vida espiritual começa no espírito, no lado celestial. Começa com o Pai. Então Deus, que nos criou na sua imagem e semelhança, ele diz que ele já nos conhecia antes de nós sermos carnes, antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Quer dizer que ele conheceu o espírito primeiro, a nossa essência, pois é esse espírito que voltará depois da carne morrer. Amém? Ok. Então, eu, tu, todos nós somos seres espirituais primeiro, dentro de um corpo vivendo experiências aqui na Terra. E quando a nossa experiência terminar, quando o nosso tempo terminar, este corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. Amém? Agora que já expliquei isso, deixa-te dizer que quando em Efésios 6:12 diz que a nossa luta, as nossas lutas, principalmente a luta do cristão, aquele que serve Cristo, aceitou Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, pois é aí que começa a luta de verdade. A nossa luta não é contra carne e sangue. Carne e sangue é o corpo. Quer dizer, a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é contra seres celestiais. O que quer dizer? Seres que não têm um corpo. Amém? Dependendo da tradução que tu vais ler quando lês esse versículo, Efésios 6:12, vai estar que a nossa luta não é contra sangue e carne, ou não é contra seres humanos, é contra principados, é contra autoridades, é contra poderes. Cada versão tem a sua descrição, mas praticamente é para explicar que a nossa luta é espiritual e não carnal. Existem principados, existem seres malignos extremamente poderosos que o papel deles é trazer algum tipo de aflição específica a certas áreas, ou a certas cidades, ou a certos países, até a nações completas. Então, eles vão estar por cima, não é? Quer dizer, Lúcifer está por cima, no topo dessa hierarquia, e depois disso, lá vêm os anjos que caíram com Lúcifer do céu, não é? E depois vêm os principados, os poderes, as autoridades, e cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. Eu lembro-me, alguns anos atrás, eu fui para Angola, eu vivo na África do Sul, fui para Angola para ficar alguns meses e decidi viver no Quilamba. E enquanto eu orava, o Senhor foi me mostrando qual era o principado do Quilamba. Aí, com oração e muito facilmente através do comportamento das pessoas, foi fácil reconhecer, identificar através do Espírito Santo que espírito de imoralidade sexual, espírito de morte prematura, eram os principados aí. Ok. E depois, tens o principado. O principado dava autoridade e poderes, não é? Agora, os espíritos que vêm debaixo dos principados, para quê? Para poderem influenciar a prostituição, o crime, a violência e todas essas coisas. Debaixo dessa hierarquia, estamos nós, a mão de obra, o ser humano, aquele que não tem Cristo, aquele que é influenciado, aquele que é manipulado, aquele que até pode estar sobre algum tipo de possessão maligna. Nós, o ser humano, é simplesmente o pau mandado, mas a ordem vem lá de cima. É por isso que a palavra de Deus diz que a luta não é contra nós, porque a ordem vem de cima. Então você, quando está a orar, você quando quer, aleluia Senhor, que uma situação se termine, antes de lidar com o ser humano, você tem que lidar com o sítio da onde a ordem é enviada. Amém? Há tanta coisa que eu quero falar sobre isso, mas eu não tenho tempo suficiente, então eu vou ter que fazer uma live. Mas deixa-me dizer isso, por que eu estou a partilhar essas coisas com vocês? Você antes de entrar em uma casa, você antes de entrar em uma cidade nova, uma casa nova, uma cidade nova, uma área nova, um país novo, como cristão, amém? Sabendo que tens a autoridade de Cristo em ti, sabendo que a vitória já foi dada na cruz do Calvário, entra pedindo que Deus possa revelar qual é o principado que está a dominar aqui. Quais são as autoridades e poderes que estão a dominar aqui? Para que você entre já sabendo que declarações fazer. Senão você vai chegar no sítio e vai ficar a lutar com as pessoas. Não, você neutraliza de cima. Se em cima está neutralizado, embaixo também é neutralizado. Amém?
Então, enquanto mentes carnais ficam a discutir entre si que a violência aqui aumentou, a prostituição aqui aumentou, e isso aumentou, aquilo aumentou, o pecado está cada vez mais. Esse é o mandato dos espíritos do mal, esse é o mandato dos principados, dos poderes, das autoridades. Eles simplesmente estão a fazer o seu trabalho. E a palavra de Deus já nos avisou que eles existem, já nos avisou que eles estão em luta contra nós, os filhos do Senhor. Então, você tem que usar a tua autoridade em Cristo, em oração. Porque essa é a única forma de você lutar e vencer essa batalha. Pois até não és tu que vai estar a lutar essa batalha. O teu papel é só entrar em concordância com o Senhor em oração e permitir que o Espírito de Deus vivo faça o seu trabalho. Isso também acontece muito entre família, o que várias vezes nós chamamos de maldição familiar, porque todos os homens são bêbados, todas as mulheres são isso, todas as crianças aquilo. Quando começamos a ver uma repetição em coisas, ok? Existe um principado que é responsável por isso. Então nós temos que lidar com o principado. Depois de lidar com o principado, é necessário também uma renovação da mente. O trabalho não fica por aí. Há pessoas que já estão totalmente libertas, mas totalmente libertas mesmo. Mas elas criaram um hábito, e o hábito já é algo mental, já é algo físico. Então é necessário uma renovação da mente na palavra de Deus, entender que aquela coisa já não as prende. Se ainda tens a vontade, é porque você ficou anos e anos e anos a fazer a mesma coisa e você programou a tua mente para pensar de uma certa maneira. Espiritualmente você já, aleluia, sim, eu não sei para quem é essa palavra. Espiritualmente você já está liberto ou liberta, mas mentalmente a tua mente precisa de renovação, e essa renovação vem através da palavra de Deus. A minha oração é que o Senhor, que o Espírito Santo nos ensine a saber lidar com o lado espiritual e com o lado carnal das coisas. Amém? Para que nós possamos parar de super espiritualizar tudo, mas também de focar demais na carne. Existe um equilíbrio que é necessário, e só com o Espírito Santo é que nós conseguimos chegar a esse equilíbrio de uma maneira saudável. Amém? Se chegaste até aqui, obrigada. Eu tenho 10 mil ideias, tenho tanta coisa para falar, mas 10 minutos não é suficiente. Com a graça de Deus, talvez eu consiga fazer uma live com mais detalhes sobre esse assunto, porque eu vivi muito disso. Então falo do conhecimento da palavra, mas também de experiência de situações vividas. Amém? Fiquem com Deus.